Gente, tudo bem? A gente está continuando aqui a aula de Vespertilionite e né, a gente tinha parado aqui, né? A gente tinha terminado com Laciurus e os gêneros afins, né? E aqui a gente vai falar sobre Epitésicos e Arielos, né? Arielos é bem asiático, né? Conhecido como os... Né, eles parecem com pipistrellas. Daqui a pouco a gente vai ver quem que é o pipistrelo, né? Ah, que é o morcego característico, né, da região europeia, né? É, e eles são conhecidos como, né, fadinhos do mato, né, sprites. E eles têm uma coloração meio douradinha, né? A gente vai ver, por exemplo, Aureocolares, é muito bonitinho, com colar amarelo e marcas no rosto. Eles são encontrados no Laos, Vietnã e China, né? E são poucas espécies encontradas no Bornéu, na Malásia e assim por diante, né? O Epitésicos, né? Ele, né? Aqui tem o Epitésicos, né? Ele é global. Então, se vocês olharem ali no mapa, é azul. Azul significa no Alasca, no Canadá, na América do Sul, né? Na África, em vários lugares, na Europa, ampla distribuição, entrando na Rússia, né? Depois na Mongólia, Sibéria, né? Depois Japão, Coreia, China, partes da Índia, né? Ali no Butão, essa região, né? E bom, ampla distribuição, né? Tem 35 espécies, né? E é um dos grupos grandes, né? Eles são conhecidos como house pets ou como serotinos, né? Serotins. E porque eles são comuns nas casas, né? Então eles são fáceis de encontrar e são conhecidos. Esse gênero tem dos dois lados do Atlântico e é uma espécie familiar e bem espalhada, né? O Epitésco fuscus talvez é o mais conhecido, né? E o mais observado na América do Norte, né? Tem 4 espécies de epitésicos que estão ameaçadas, né? Inóxios, né, do Equador e Peru, Laefotis, Peru, Bolívia e Argentina, por causa das distribuições fragmentadas e principalmente Laefotis, né, por causa do habitat que ele ocupa, está sendo destruído, né? E guadelupenses da ilha de Guadalupe, nas Antilhas Menores, é raro e na ilha onde ele ocorre. E tem uma espécie que a gente quase não sabe nada, que é Epitésicos japonenses, que ocorre nas montanhas do Japão, né? Epitésicos alieneus ocorre aqui no Brasil, Uruguai, Argentina, né? É pouco conhecida, e várias outras, né? Na Coreia, na Venezuela, na Tailândia, no Nepal, na Nigéria e Senegal. Epitésicos tadei foi descrito, mas a gente pouco conhece, né? Epitésicos tatei, né? Não tem nada a ver com tadei, da Índia. Epitésicos velatus, que ocorre no Brasil, Bolívia, Argentina, Paraguai e Peru, né? Tem várias que ainda precisam ser acessadas, né? Na leste, na Ucrânia, na Índia, que ainda não foram acessadas, né? Tem muitas outras espécies, andinos, epitésicos brasilienses, epitésicos diminutos, Brasil também, né? Depois flaueri, epitésicos flaueri, Mali, Sudã e Mauritânia, né? Gobienses no deserto do Gobi, né? Na Ásia, né? Rotentotos no sul da África, né? Isabelinos, Ibéria e o norte da África, né? Marrocos e assim por diante. Macrotos, Chile, Argentina e Paraguai, né? Magellânicos, lá na região maguelânica, na Patagônia da Argentina e do Chile, né? E epitésicos serotinos, Europa, Norte da África e o Oriente Médio, por isso de que são serotin bats, por causa desse europeu, né? O outro gênero que a gente vai falar um pouquinho é Glauconicteris. Glauconicteris são os morcegos borboleta, né? As asas são transparentes, né? Então tem uma imagem deles aí, né? Eles são bem pálidos, né?
com orelhas redondas e tem, tem dobras que ocorrem embaixo dos olhos, né? Eles parecem borboletas voando e, e eles saem voando, inclusive antes do pôr do sol. Esse gênero inclui algumas espécies pendas de beleza, né? O que eu mais gosto é o Glauconictis superba, da África, né? Depois tem o Glauconictis variegata, também do sul da África, com áreas reticuladas nas membranas, né? Que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É muito legal, né? O Glauconictis agentata, a gente vai falar um pouquinho, né? A maioria deles são, como são espécies de floresta, são pouco conhecidas, muitas na região central da África. Então tá em azul ali, a distribuição africana, né? Fora do Saara, né? Congo, Camerão, Tanzânia e assim por diante, né? Camarões, né? Então vamos ver aqui. O Ptescus fuscus, do Big Brown Bat, é super comum. Tem as carinhas de carneirinho, né? E ó, o rostinho meio inchadinho. Bem peludinho, né? Membrana bem preta, né? Orelhas pontudinhas. Corre nos Estados Unidos, México e América Central e partes da Venezuela e da Colômbia. E ocorre boa parte do Caribe. Ele tem coloração marrom com rosto escuro, as ias e membranas escuras. As orelhas são menores, né? O rosto achatado e os olhos bem pequenininhos. Eles são encontrados em áreas urbanas e suburbanas e eles aceitam fazer o abrigo deles em estruturas artificiais. São comuns, por exemplo, nos celeiros e também em florestas. Eles são bem tolerantes a condições frias e então eles hibernam em cavernas bem mais frias do que os outros morcegos, né? Contanto que ele tenha gordura suficiente, ele resiste a qualquer coisa, né? E eles têm sido vistos hibernando entre pingentes de gelo, né? A dieta consiste de insetos, inclusive insetos duros, né? Como besouros, né? Eles copulam no meio do inverno, né? As, as fêmeas fazem colônias de maternidade, né? E aí o normal é um filhote por vez. Mas no leste dos Estados Unidos, de vez em quando nascem gêmeos, né? Elas deixam os filhotes na vegetação e usam um cheiro para localizar os filhotes, né? É uma espécie de ampla distribuição e população estável. Aqui também fala um pouquinho sobre o Ptescus fuscus e as pessoas chamam de house pet, que é o mais comum de todos. Eles podem viver em prédios o ano todo, né? Túneis, rachaduras nas pedras, né? E inclusive cactos ocos, né? Ele tem um tamanho grande, um focinho meio largo, olha, meio achatado e largo, né? E o tragus é meio arredondado, assim, né? Eles têm uma capacidade de resistir ao frio e podem sobreviver a temperaturas abaixo de zero, né? E por isso que eles conseguem hibernar, inclusive no Canadá, né? Eles podem viajar, tipo, uns 220 quilômetros para hibernar em cavernas ou numa mina, né? E os morcegos podem ficar ativos e trocar de abrigo em períodos mais quentes no meio do inverno, né? Eles já foram vistos voando no meio de uma tempestade de neve, né? Os besouros são o principal componente da sua dieta, mas eles incluem, inclusive, a aleluia de
de formigas, né? Quando elas saem, né, em bando, eles estão lá se alimentando, têm sido vistos se alimentar de moscas, né? Eles copulam no outono e as fêmeas produzem de 1 a 2 filhotes, né? Bom, aqui é o nosso Epithécicos brasileirensis, né? Um dos nossos epithécicos, né? De ampla distribuição, né? E pesa uns 9 gramas, né? Aqui é o crânio dele, robusto para comer besouros, né? Aqui é o Furinalis, da Argentina, também ocorre no Brasil. E olha, esse aí que eu estava falando de um rostinho inchado, né? Ele tem um rostinho largo, né? Por causa da mandíbula forte para comer besouro, né? E é bem característico, né? E ele tem um rosto meio cor-de-rosa, o focinho arredondado, os olhos são bem pequenininhos, mas proeminentes. E o Tragus tem uma curva para frente. É uma espécie de floresta e altitudes até 1.600 metros. Ele gosta de clareiras e estradas, né? As estradas, eles oferecem um lugar para eles poderem se alimentar. E em áreas mais secas, no thorn scrub, né? Ou seja, vegetação arbustiva, eles são encontrados se alimentando sobre a água, né? Normalmente 1 a 2 filhotes, né? Aqui os butterfly bats, né? Os aquele é o Glauconictris variegata e o Glauconictris superba, que na verdade foi descrito como novo gênero, né? Niumbarra superba, né? O Tuttle não reconhece, né? Mas muita gente acha que eles são suficientemente distintos. Niumbarra superba tem essa coloração estupenda de panda, né? Marrom, desculpe, preto e branco, né? E o Glauconictris tem essas asas reticuladas, que é realmente impressionante, né? E eles voam que nem borboletas, né? Tem umas 10 espécies, mais ou menos, né? Eles se abrigam nas folhas de bananeiras ou palmeiras, arbustos, buracos de árvores e até as cabanas, né? Do povo lá da África, né? É, a gente acha que essa coloração ela é camuflagem, quebra a forma do morcego, né? E aí, se está no meio do buraco, vários, você não consegue distinguir o que é morcego e o que é folhagem, né? Esses morcegos, eles se alimentam antes do pôr do sol, né? E, e normalmente eles têm um filhote, mas podem ter 2 filhotes por vez, né? Agora, Scotophilus curi, a gente vai falar mais sobre Scotophilus mais adiante, né? Só que eles também são house pets, né? Então, dá para confundir com os epitésicos, né? Serotinos, né? Porque eles são encontrados em casas, mas eles ocorrem na Ásia, né? Eles são fortinhos, né? E tem um tragus bem comprido e curvo, né? Tá vendo aqui? O tragus, ele parece um chifrinho e vai para frente, né? Eles são robustos, 9 espécies, encontrados em Madagascar e África, ao sul do Saara, e de Paquistão, as Filipinas e a Indonésia. Eles gostam de morar em casas, né? Principalmente o sótão, com o teto metálico. O calor eles gostam. Mas eles podem usar ocos de árvores, buracos que o pica-pau fez, e palmeiras. Eles comem besouros, cupins, mariposas e outros insetos. E elas têm 1 ou 2 filhotes, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre os cotófilos, né? São os house pets. Em 2013, eles identificaram, né? Eles coletaram o Glauconicris superbo, estudaram e chegaram à conclusão que é um novo gênero, né? Então, tá aqui o novo gênero, né? Não é uma nova espécie, porque eles já se conheciam, mas é um novo gênero, né? E foi encontrado na reserva de Bangangai, né? No Sudão.
do Sul, né? Bom, esses outros aqui a gente já vai falar daqui a pouco, né? Então, mais um note. E, né? Tem mais aí, deixa eu interromper a gravação. Isso, interromper a gravação.